Esta é a história do dia da Rádio Observador. Deve haver um número limite para imigrantes? Eu só lhe peço ao Sr. Presidente, por tudo, que mande arranjar a fiscalização para se ver aquelas casas, que aquilo é uma lástima, uma vergonha, é um escândalo. Maria Pinheiro Vargas vive em Lisboa e dirigiu este pedido ao Presidente da Câmara Municipal na reunião descentralizada de quarta-feira. Um encontro que juntou vereadores e munícipes das freguesias da Misericórdia, Santa Maria Maior, Santo António e São Vicente. São freguesias antigas, são o coração da cidade. Uma das questões em cima da mesa passava pelo número de imigrantes que vivem em condições degradantes. Carlos Moedas diz que é preciso discutir uma política de imigração digna. Portanto, isso é o primeiro ponto que nós temos que, como sociedade, pensar. Obviamente a nossa população está a diminuir, a Europa está a diminuir em população, precisamos de mais pessoas e precisamos desses imigrantes, mas tem que vir para os países com dignidade e tem que vir para os países com contratos de trabalho, não podem vir para os países sem terem nenhuma maneira de subsistir e estarem numa precariedade que nós vivemos e em situações horríveis. A morte de 2 imigrantes num incêndio na Moraria, em Lisboa, veio alertar a opinião pública para as condições degradantes em que vivem milhares de imigrantes. Depois de Odmira, o país foi agora acordado por uma tragédia para uma realidade que tem anos na cidade. No eixo da Avenida Almirante Reis, há largas centenas de pessoas, para não dizer milhares, que vivem amontoadas em casas sem condições. A montante do problema está a política de imigração que motiva debates nem sempre serenos. Afinal, o que diz a lei e quais as regras para entrar e trabalhar em Portugal? Vou conversar com Bruno Medeiros Gurgel. É advogado, é especialista no tema, é um brasileiro que vive e trabalha em Portugal. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vindo, Dr. Bruno Medeiros Gurgel. Olá, Ricardo. É um prazer estar aqui consigo novamente. Que tipo de autorizações existem para permitir a entrada de um cidadão estrangeiro em Portugal? Existem várias formas de um estrangeiro entrar em Portugal, né? Obviamente, o mais indicado é entrar com um visto de residência para aqueles que pretendem morar em Portugal, que pretendem residir em Portugal. Mas também existem outros vistos que não são de residência, né? Então, em se tratando de vistos de residência, nós temos vistos de trabalho, nós temos vistos de estudante, de ensino superior, ensino secundário, nós temos vistos de empreendedores, de atividade altamente qualificada. Enfim, são várias as formas de entrar em Portugal. Há várias hipóteses. Imagino que o visto para estudante dependa de alguns papéis e que seja fácil de obter. Sim, ele é relativamente fácil, mas não é assim tão fácil porque o processo é bem burocrático e esses documentos precisam estar legalizados, o estudante precisa estar aceito na universidade, precisa comprovar o pagamento das propinas, precisa ter passagem, precisa ter uma série de quesitos a serem cumpridos. E o visto de turismo, esse é válido por quanto tempo? O visto de turismo ele é válido por 90 dias, em regra, e depois pode ser prorrogada a permanência por mais 90 dias. E este visto de que fala Carlos Moedas, o Presidente da Câmara de Lisboa, aqui numa entrevista na Renascença e Público... Um novo visto, que é um visto que eu acho que é uma coisa que não faz sentido nenhum, que é um visto para as pessoas chegarem e procurarem trabalho. Eu fui imigrante. Eu quando cheguei, nos anos 90 fui para a França, e quando cheguei à França, já nós, sendo parte da União Europeia, era preciso provar que eu tinha um contrato de trabalho para lá estar. Este visto para procurar trabalho existe mesmo? Como é que isto funciona? Sim, esse visto existe, ele foi criado há pouco tempo, né, desde o ano passado ele foi criado, e atualmente os consulados portugueses, as representações diplomáticas portuguesas estão começando a receber esses pedidos de visto para a procura de emprego. É claro que esse visto não é assim simplesmente, eu vou querer trabalhar em Portugal e vem assim sem nenhum tipo de requisito a ser cumprido, né? Essas pessoas têm que provar que têm rendimentos suficientes para estarem aqui durante esse período, e se não conseguirem um emprego durante esse período do visto, elas teriam que voltar para o seu país de origem.
E é possível entrar no país com visto de turismo e depois ficar e procurar trabalho? Sim, atualmente a lei portuguesa ela prevê essa possibilidade através da manifestação de interesse, né, que é um meio através do qual um cidadão estrangeiro sem o visto de residência consegue, desde que prove que já tem trabalho subordinado ou trabalho independente, ele consegue requerer autorização de residência nos Serviços Estrangeiros e Fronteiras e aguardar, digamos assim, esse período grande de 2 anos para poder conseguir a autorização de residência. 2 anos, ou seja, deixa-me ver se eu entendi bem. Portanto, uma pessoa pode vir de qualquer país do mundo com o visto de turismo e, entretanto, arranja trabalho num café, numa fábrica ou como CEO numa grande empresa. Vamos pôr as coisas assim. Sim. E depois, então, inicia um processo de autorização. Exatamente, ele inicia um pedido de autorização de residência e, atualmente, esse pedido ele está demorando muito tempo 2 até anos. a conclusão. Pelo menos 2 anos, eu diria que até mais do que isso, porque atualmente o CEF vive uma crise, não é? O estrutural, e pela falta de pessoal, esses processos acabam demorando muito mais do que o que era suposto. E essas pessoas sofrem muito para conseguir as autorizações de residência e isso tem várias implicações. E podemos dizer que em Portugal não há controle da imigração ou isto é uma imagem exagerada? Eu não diria que isso é verdade, porque é louvável a atividade do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, especialmente em relação ao controle de fronteiras, né? Mesmo com poucos funcionários, eles conseguem fazer um trabalho excepcional e conseguem detectar muitas situações de imigração ilegal, de potencial imigração ilegal, e o resultado disso é a grande quantidade de recusas de entrada que há em Portugal todos os dias. São muitas. Já voltamos à conversa com Bruno Medeiros Gurgel, é advogado, é especialista em imigração e em lei da nacionalidade. Temos ainda de saber um pouco mais sobre este processo de legalização para quem entra no país e se faz ou não sentido criar cotas. Vasco da Gama chegou à Índia em 1498. Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500. E Henrique Leitão chega à Academia Observadora em 2023. Prepare-se para redescobrir os descobrimentos e a ciência portuguesa que os possibilitou. Suba a bordo para uma viagem fascinante. Inscreva-se em academia.observador.pt. Academia Observador. Grandes cursos a pequenos preços. Estamos de regresso à conversa com Bruno Medeiros Gurgel, é advogado, especialista em imigração e também na lei da nacionalidade, divide-se um pouco entre Portugal e o Brasil. Dr. Bruno Medeiros Gurgel, Carlos Moedas, naquela entrevista à Renascença e ao Público, também diz que a lei portuguesa prevê um contingente. Nós precisamos de uma política de imigração com dignidade. E essa política de imigração com dignidade... Está a falar de cotas? De contingente. Isto está na lei, nunca foi feito. Eram contingentes. Quantas pessoas é que precisamos na agricultura? Quantas pessoas é que precisamos na indústria? Quantas pessoas é que precisamos nos serviços? Isso deveria ser publicado todos os anos. Nunca foi feito, desde há 10 anos. Ou seja, prevê que o Estado diga, no próximo ano, o país precisa de X imigrantes. Isto é mesmo assim? Sim, isso é verdade. Atualmente, essa contingência ela não vem sendo aplicada, especialmente em virtude da pandemia, mas quem decide... essa contingência é o Orçamento Geral do Estado, né? O que tiver dito no Orçamento Geral do Estado é o que vai valer para o ano subsequente. Mas foi aplicado alguma vez? Sim, isso chegou a ser aplicado, mas atualmente não está a ser aplicado, provavelmente porque Portugal precisa de mão de obra estrangeira. Exatamente. E quem entra em Portugal, e nós temos muito esta ideia, por exemplo, em relação ao estrangeiro, que não podemos ir para um outro país se não tivermos contrato de trabalho. É uma ideia que toda a gente tem, não é? Em Portugal, como é que é? As pessoas podem vir sem contrato de trabalho? Como é que tudo isto funciona? Como são várias as possibilidades de um estrangeiro vir a Portugal, resumir essa questão de poder entrar em Portugal ou não a apresentação de um contrato de trabalho não seria assim tão
inteligente. Até porque existem outras formas. Então não seria um contrato de trabalho que seria um passaporte para um estrangeiro entrar em Portugal, porque há outras formas de entrar como turismo, como estudante, enfim. Então não faz sentido restringir a entrada de um estrangeiro a uma mera apresentação de um contrato de trabalho. Mas noutros países como é que funciona? Consegue comparar? Sim, os outros países, cada país tem a sua legislação específica, né? A legislação portuguesa, ela tem sido pioneira nessa questão do visto para a procura de emprego, né? É um novo raciocínio que vem sendo implementado por outros países na Europa, inclusive o Reino Unido, e a Espanha também está discutindo essa aplicação. Então, Portugal vem sendo pioneiro nessa questão do visto para a procura de emprego e com vista à captação da mão de obra estrangeira e do empreendedorismo estrangeiro. Mas o senhor diria que Portugal é mais ou menos permissivo que, por exemplo, Espanha, França, Reino Unido? Podemos fazer uma comparação? Sim, eu diria que Portugal é um pouco mais permissivo em relação aos outros países da Europa, mas Portugal também colonizou vários países, né? Então tem uma relação estreita com vários países, com os países da CPLP, por exemplo. Então faz sentido que essas relações possam se estender a esses estrangeiros, porque há uma ligação muito forte entre esses países. E para esses países há regras diferentes? Por exemplo, há uma regra diferente para cidadãos brasileiros do que para cidadãos indianos ou nepaleses? Sim, há regras específicas, inclusive não são todos os países que têm, por exemplo, a isenção do visto prévio com visto de turismo. Por exemplo, o Brasil, o México, por exemplo, eles têm isenção do visto prévio. Então, os cidadãos desses países, eles vêm para Portugal e eles solicitam o visto na fronteira. Esse visto é dado na fronteira, ao contrário de outros países, por exemplo, Angola, Guiné-Bissau. Esse visto tem que ser pedido previamente, né? Então um cidadão desses países não conseguem viajar sem ter posse do visto válido, enquanto alguns países conseguem viajar sem ter o visto no passaporte. E o atual sistema, como está montado, e o senhor conhece bem o sistema, lida com ele, trabalha com ele, funciona ou não funciona? Eu diria que o sistema está em crise, não é? Mas o sistema não está em crise por causa da quantidade de estrangeiros, a quantidade de imigrantes. Ele está em crise por causa da falta de resposta do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Aliás, isso é um tema que já vem sendo arrastado por alguns anos, né? Desde 2021 foi prevista a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, depois foi adiada por mais 2 vezes, e agora, no fim do ano passado, foi afirmado pelo ministro da Administração Interna que o CEF vai ser reestruturado, né? Então nós estamos aguardando ansiosamente essa reestruturação para que essa crise possa ser resolvida, né? Porque isto leva-nos à pergunta e o caso, a tragédia que tivemos na Moraria, leva-nos a fazer estas perguntas, que é: estas pessoas que tentam a sua sorte e tentam uma vida melhor em Portugal, estamos a falar de cidadãos que vêm de todo o mundo, neste caso há muitos cidadãos indianos, do Paquistão, do Bangladesh. Estas pessoas, com as regras que temos e com a forma como o sistema está montado, estão ou não estão protegidas pelo Estado português? Essas pessoas estão em situação de extrema vulnerabilidade, né? Digo isso porque não faz sentido uma pessoa aplicar para um pedido de autorização de residência e receber uma resposta nesse prazo tão alargado. Imagine o que seria passar 2 anos sem conseguir um documento de identificação nacional, né? Sem essa pessoa ter condições de trabalho. Mas não consegue, por exemplo, o número de contribuinte, ou consegue? Como é que isso funciona? Consegue, pode até conseguir número de contribuinte mediante a representação fiscal, também consegue se inscrever na Segurança Social. Essas ferramentas estão passando por modernização, né? As inscrições na Segurança Social, inscrições nas finanças e no Serviço Nacional de Saúde passam constantemente por um processo de modernização, sendo que
O problema é que esses cidadãos, enquanto não obtêm uma autorização de residência, eles ficam presos dentro do território nacional. E isso, às vezes, os colocam em situação de ficar reféns dos seus empregadores, né? Então, imagine o que é um cidadão que precisa desse contrato de trabalho, enquanto o Serviço Estrangeiro de Fronteiras não dá a resposta e a sua autorização de residência, essa pessoa se submete às condições do empregador. Né? Porque se sair não poderá voltar? Porque se sair não poderá voltar e depois tem medo de conseguir um outro contrato de trabalho. Né? Isso deixa as pessoas em situações bem vulneráveis. E os filhos podem ir à escola? Têm assistência? Podem recorrer aos hospitais, aos centros de saúde? Sim, eles podem. A educação, a partida nunca vai ser negada, né, para uma criança, é um direito da criança. O acesso à saúde também, a partida não vai ser negado. É óbvio que essas pessoas encontram várias frustrações e que o Estado tem tentado melhorar esse acesso com o tempo. E se o senhor mandasse que 2 ou 3 medidas urgentes, em sua opinião, deviam ser tomadas para proteger estas pessoas? Primeiro de tudo, a reestruturação do Serviço Estrangeiro de Fronteiras, né? É preciso fazer essa reestruturação o mais rápido possível, é preciso contratar novas pessoas para fazerem tanto a parte do controle de fronteiras quanto a parte da administrativa, a parte administrativa, a parte de integração desses estrangeiros também é muito importante. Deixa-me interrompê-lo aí, Dr. Bruno, só por aqui, porque é muito difícil estas pessoas também conseguirem que atendam o telefone no CEF, não é? Por ridículo que pareça. Ainda bem que você tocou nesse assunto. Isso é mais um sintoma dessa crise do CEF, né? As pessoas não conseguem nem fazer um agendamento para ir ao CEF e solicitar seu documento. Há muitas ferramentas que poderiam ser criadas para facilitar e para diminuir essa necessidade da presença física das pessoas no CEF. Por exemplo, uma pessoa que precisa alterar a sua morada, ela fica condicionada a um agendamento pelo telefone e depois precisa ir presencialmente numa delegação do CEF apenas para dizer, eu mudei de morada. Então, cria-se uma série de problemas burocráticos que poderiam ser resolvidos de uma maneira muito mais fácil com o auxílio da informática e a situação está Isso é um convite à corrupção. Certamente. E à ilegalidade, não é? Certamente. De viver na ilegalidade. Certamente. Mas eu interrompi-o quando estava aí com a sua receita para tentar resolver isto e tentar proteger os imigrantes. Portanto, a reestruturação do CEF seria fundamental. E mais pessoas no CEF, né? Concursos para que haja mais pessoas que possam tramitar essa quantidade grande de processos que ainda estão pendentes. Porque atribuir a crise de imigração em Portugal à quantidade de estrangeiros é um raciocínio muito perigoso. Claro. Né? A gente precisa, primeiramente, tratar bem das pessoas que estão cá, oferecer condições para essas pessoas terem dignidade, poderem, o mais rápido possível, contribuir para a economia portuguesa, né? Porque esses estrangeiros eles são responsáveis por grande parte da movimentação da economia portuguesa também. Então é necessário oferecer boas condições para essas pessoas para que elas possam o mais rápido possível dar o retorno para a economia portuguesa. Mas o que está a explicar é que esta sensação que por vezes existe de que não há controlo na imigração e que estas pessoas estão um bocadinho aqui ao Deus dará, radica num problema de burocracia e incapacidade do Estado para lidar com a burocracia. É isso que está a dizer? Exatamente. Grande parte do problema é em razão dessa questão. Obrigado, Dr. Bruno Medeiros Gurgel. Muito obrigado, Ricardo. Bruno Medeiros Gurgel é advogado, é especialista neste tema. É um brasileiro que vive e trabalha em Portugal. Dirige o Departamento de Estrangeiros num escritório, Jaime Roriz, em Lisboa. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até segunda.